vou voltar agora para o Hessel, para ele comentar um pouco sobre essa decisão aí que a gente discutia do presidente Donald Trump de voltar atrás dessa tarifa que ele queria aplicar às embarcações que transitassem lá pelo Estreito de Hormuz. E, inclusive, ele falou o seguinte, Hessel, eu vou ler um trechinho do que ele fala no post que ele fez no Twitter, no Truth Social, né, que é a rede social que ele usa, a gente se confunde aqui, todo mundo usa o X, mas ele disse, inclusive, que vai continuar com o bloqueio, vai restabelecer o bloqueio naval a navios ligados ao Irã, lá no Estreito de Hormuz. Então, que o acesso está liberado, mas para navios ligados ao Irã, o acesso está bloqueado. Isso coloca mais tensão ainda em meio a esses ataques? Como que você enxerga essa situação atual? Camila, isso aí é um tipo de gestão de empresa, né? A gente não está falando de uma administração pública, de uma gestão, né, diplomática, comercial, internacional. Isso que nós estamos vendo, a academia da diplomacia, a história da diplomacia não ensina nada disso que o presidente Donald Trump está fazendo. Ele está fazendo uma gestão administrativa como se fosse os cassinos que faliram dele, né? Já pensou, falir cassino é um pouco difícil, né? Hoje nos Estados Unidos e qualquer parte do mundo. Agora, essas idas e vindas que você, inclusive, trouxe com o Rubens essa questão, e a gente transporta agora para a questão do Oriente Médio, a gente precisa acrescentar um ingrediente aí muito importante, porque nós sabemos, sim, que Donald Trump tem essa característica, ele oscila em atitudes bipolar, egocêntricas, uma pessoa bastante complicada, bastante doente, vamos assim dizer. Mas existe um outro lado contrário a essa nossa constatação diária sobre a saúde do presidente Donald Trump. Há um interesse financeiro nisso. Então, a gente precisa enxergar definitivamente no Donald Trump um homem de negócios que brinca hoje com a economia, né? E aí eu estou falando na economia dos ganhos, perdas e ganhos. Então, para ele, é muito mais interessante ele provocar crises, porque aí as bolsas, tanto asiáticas quanto a americana, elas caem, o valor dos papéis são derrubados, e aí que entra um segundo cidadão oculto que vai lá e fatura em cima disso. E já, a gente já sabe que existem empresas contratadas por Donald Trump que se aproveitam dessa situação. Então, o Donald Trump ele gera uma crise e aí, enfim, facilita a compra dessas ações e depois, semana seguinte, as coisas voltam à sua teoricamente normalidade, essas ações se valorizam e aí que, enfim, as empresas as agências que o Donald Trump tem contratadas acabam ganhando e distribuindo os dividendos. Então, existe uma questão psiquiátrica, psicológica por parte do presidente Donald Trump, mas, por outro lado, existe um raciocínio muito inteligente que muitas vezes o grande público não consegue entender isso. Então, o fato, por exemplo, dessa questão do Irã é um exemplo claro disso. Primeiro, nós tínhamos uma ameaça nuclear. Essa argumentação ela permeava 24 horas dentro da Casa Branca. De repente, da noite para o dia, esse assunto desapareceu. Ninguém mais fala, nem o próprio presidente fala sobre o Irã nunca mais terá bomba nuclear. E agora é a questão do Estreito de Hormuz. E só para finalizar aqui, até para eu não dominar muito, dominar democraticamente aqui o espaço, você vê que ele recua da questão dos 20%, que ele sabe que isso abalou certa a confiança internacional, e agora ele passa a conta para os países vizinhos. Agora a gente precisa saber como esses países, como esses estados árabes vão reagir a essa conta que Donald Trump está entregando, ou seja, Donald Trump sendo Donald Trump não querendo colocar a mão no bolso.
Então, agora eu vou jogar para o Rubens. Como que ele enxerga esse cenário, né? Como que vai ficar, então, essa reação dos países por lá no Oriente Médio? Como que eles podem reagir a essa nova rodada de ataques e a esse comportamento um pouco errático do presidente Donald Trump, né? Ele anuncia primeiro essa tarifa, volta atrás, faz novos ataques. Então, a gente acompanha aí esse cenário que está bastante instável. Como que você enxerga, Rubens, esse cenário agora e o que deve acontecer daqui para frente? É muito difícil a gente prever, principalmente nesse cenário envolvendo o presidente dos Estados Unidos, mas como que você enxerga esse cenário? Prever qualquer coisa com os Estados Unidos sendo governado pelo Donald Trump, não vou fazer isso porque é receita para errar. Mas eu gostei muito da análise que o Hessel trouxe, né? De fato, eu fiz uma análise com viés olhando o conflito em si, e ele trouxe outra coisa, né? Ele trouxe esse lado do ganho econômico que o Trump e alguns aliados dele têm de jogar na bolsa, aproveitando essa instabilidade e se aproveitando do inside trading, né? De você saber antes o que vai acontecer, né? Porque cada tweet do Trump, né, no Truth Social, ele sobe e baixa a bolsa. Se você sabe antes quando que ele vai publicar isso, você ganha rios de dinheiro jogando na bolsa, não só dos Estados Unidos, mas também asiática e pelo mundo inteiro. E além disso, existem outros atores também. Né? Você trouxe bem alguns outros países árabes que tradicionalmente apoiavam e eram apoiados pelos Estados Unidos, hoje em dia eles se veem diante de uma questão muito interessante, porque, por exemplo, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Kuwait, Emirados Árabes Unidos, todos eles têm bases dos Estados Unidos. E o que a gente está vendo é que os Estados Unidos não está sendo capaz de impedir os ataques do Irã a esses territórios. Tudo bem, principalmente a base dos Estados Unidos lá, mas também acertou alvos daqueles países, né? Inclusive alvos civis. Então ele está se mostrando, essa aliança com os Estados Unidos está se mostrando não satisfatória para alguns países, ou pelo menos necessitando uma revisão. Isso pode mexer toda a balança de poder naquela região. E também a gente tem que se lembrar que grande parte do petróleo que sai daquela região tem como destino a China. Então, o conflito ali, apesar de fazer uma pressão inflacionária grande em toda a economia mundial, também tem uma questão geopolítica que os Estados Unidos eles sentam em cima das grandes reservas de petróleo do mundo, petróleo esse que a China precisa. Né? Então, os Estados Unidos têm grandes reservas. O segundo grande reserva dele é a Venezuela, que ele invadiu e agora controla. Terceira, a Arábia Saudita e por aí vai. Né? E com isso, se ele consegue bloquear, né, a exportação do Irã, ele consegue também dificultar o acesso à China, esse produto que é muito importante para o desenvolvimento. Ter acesso à energia significa ter acesso ao desenvolvimento, e hoje em dia a China é grande rival geopolítica daquele país. Então, o Hessel está absolutamente certo em trazer outras lentes, outras visões, porque esse tabuleiro, na verdade, é muito mais amplo do que a gente vê. Pois é, muito complexo, são vários interesses aí em jogo que acabam refletindo, então, nesse comportamento do presidente dos Estados Unidos, né? Rubens, Hessel, eu queria agradecer muito por vocês terem estado aqui hoje com a gente, a audiência do Agora Metrópolis, e vocês voltam por aqui ainda nessa semana, próxima semana, para continuar falando do que está acontecendo aqui fora do Brasil, né? Obrigada e até mais. Até mais. Obrigado, Camila. Um Obrigado, até abraço, a próxima. Rubens. Pois é, e a gente vai seguir por aqui.